Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição desta sexta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Uma tarde triste, né, para o futebol brasileiro. O Brasil foi eliminado pela Croácia nos pênaltis da Copa do Mundo. E agora, não sei vocês, mas eu vou torcer para Portugal, né? Já estou até com essa camisa aqui de goleiro do Vasco em homenagem a Portugal. Sou fã de Cristiano Ronaldo, então agora a minha torcida na Copa do Mundo é para a seleção de Portugal. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a confusão nos direitos ali de transmissão do Campeonato Carioca. Vasco, Fluminense e Botafogo não aceitam, né, as condições oferecidas pela Ferj e podem fechar com a Rede Globo. Olha só que reviravolta, meus amigos. Vamos falar também sobre o Meia Vina, do Ceará, jogador bem conhecido aqui no futebol brasileiro e que foi oferecido ao Vasco da Gama. Será que tem negócio? Vai ser pauta aqui também nesse vídeo. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Tamo junto? Deixou aquele like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da Bet7k. Bom, o Brasil tá fora da Copa, mas a Copa do Mundo continua, né? Amanhã tem jogo da Seleção de Portugal, tem jogo da França também, e você pode fazer suas apostas esportivas lá na Bet7k. Você indo aqui no comentário fixado, tem o nosso link, o seu primeiro depósito vai dobrar. Isso mesmo, a Bet7k te dá até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito para você começar a fazer suas apostas esportivas. Bet7k é um site seguro, confiável e parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus amigos, a gente começa esse vídeo aqui que vai ser curtinho, tá? Não vou me estender muito não, até porque tá todo mundo com aquele clima ainda de ressaca, né? Com a eliminação da seleção brasileira. A gente vai começar falando sobre esse cara aí, o Vina, jogador do Ceará. O Ceará que foi rebaixado, né, para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e vai ter um corte muito grande no orçamento, que é o que acontece com todos os clubes que são rebaixados, né? A receita cai drasticamente. E bom, o Vina tem um dos maiores salários do Ceará e a permanência dele lá no Ceará é muito difícil. Mesmo ele tendo contrato lá com o Ceará, é difícil o Ceará ter como bancar, né, o salário do Vina. Então, meu amigo, surge aí a possibilidade do jogador pintar no Vasco em 2023. A informação do canal Atenção Vascaínos é que o Meia Vina, do Ceará, de 31 anos, foi oferecido ao Vasco da Gama. O jogador foi oferecido ao Vasco e pode pintar no Vasco em 2023. Vai passar aí, né, por uma análise do scout do Vasco, também do Maurício Barbieri, né, recém-contratado aí, que vai começar esse projeto com o Vasco. Enfim, o empresário do atleta levou o nome do Vina ao Vasco da Gama. Eu acho o Vina um jogador interessante, tá? Apesar do Ceará ter sido rebaixado, acho que ele nas últimas temporadas foi muito bem lá no Ceará. E é um jogador que, enfim, seria interessante ver no Vasco da Gama, mas essa responsabilidade aí eu vou deixar para o Maurício Barbieri e também para o pessoal da análise de desempenho do Vasco. Mas quero a sua opinião. Vina no Vasco, 31 anos, acha que ainda dá? Comenta aqui para mim, deixa sua opinião nos comentários, que é muito importante. Bom, a gente vai mudar de assunto aqui agora e a gente vai falar dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, né? Que tá uma confusão danada isso aí. A gente já tratou disso aqui em outros vídeos. A Ferj e o Flamengo estavam negociando ali meio que por trás, né? Uma coisa baixa, uma coisa suja, para o Flamengo ganhar o dobro, né, do que iria ganhar Vasco, Botafogo e Fluminense. O Flamengo ganharia 18 milhões de cota de televisão, o Vasco ganharia 9, o Botafogo ganharia 9 e o Fluminense ganharia 9. Bom, é claro que o Vasco não aceitou, o Fluminense não aceitou e o Botafogo também não aceitou. E agora, o que vai acontecer? A Ferj lançou uma nota, né, oficial esses dias, enfim, uma nota triste, né? Uma nota indo contra ali Vasco, Botafogo e Fluminense, e dando a entender que, apesar das reclamações, o que vai acontecer é que eles vão fechar o contrato desse jeito mesmo, se Vasco, Botafogo e Fluminense não quiserem aceitar, problema dos três, né? Porque o que decide é a maioria. E os clubes pequenos, que não tem para onde correr, é claro que vão todos fecharem com a Ferj, né? Porque, enfim, não tem muito o que eles fazerem nessa situação. Então, Vasco, Botafogo e Fluminense serão
votos vencidos. Porém, surgiu nos bastidores uma possibilidade de Vasco, Botafogo e Fluminense comercializarem os direitos de transmissão dos seus jogos com a Rede Globo. A Globo que perdeu, né, os direitos de transmissão do Campeonato Carioca ali durante a pandemia. E agora surge essa possibilidade dos 3 clubes se juntarem e venderem em conjunto os seus direitos de transmissão para a Rede Globo. As informações são do jornalista Vitor Lessa, que cobre diariamente o Fluminense. Muito gente boa, Vitor Lessa. Recomendo você se inscrever no canal dele. É um canal que fala sobre o Fluminense, mas, ele tá muito por dentro dessa situação aí dos bastidores da Ferdi. Então eu recomendo você se inscrever no canal dele para também receber essas notícias em primeira mão. Eu vou colocar aqui um corte do que disse o Vitor Lessa sobre essa situação da transmissão do Campeonato Carioca e a possibilidade de Vasco, Botafogo e Fluminense fecharem com a Rede Globo. Confira só. A decisão que atenda a maioria, claramente a Ferdi pendendo, óbvio, né, para variar, para o lado do Flamengo. Né? Por que maioria? Porque todos os clubes pequenos aceitaram as condições que foram apresentadas pela Ferdi. Então você tem todos os clubes menores e o Flamengo, ou seja, a maioria. A minoria, Fluminense, Vasco e Botafogo. Então está muito claro aqui o que vai acontecer, e eu falei para vocês que a possibilidade de acordo era muito baixa, muito pequena. Né? O Fluminense não se manifestou de forma tão efetiva quanto Vasco e Botafogo, mas representantes do clube estiveram na sede da federação nesta quinta-feira. E eu não sei se, eu não tenho condições de dar certeza para vocês se essa proposta já foi feita. Né? Mas há uma ideia, já circula no clube, a ideia de que Vasco, Botafogo e Fluminense possam se juntar e oferecer à TV Globo os direitos de transmissão. Ou seja, fazer uma venda conjunta, que é o que eu falei para vocês e que seria o melhor caminho, evidente. Né? E meu discurso não muda. Não pode recuar, não pode dar passo para trás nessa questão. O Fluminense tem um dificultador, que é a parceria com o Flamengo pelo Maracanã, então tem que tomar cuidado com os movimentos que serão feitos, mas o clube também não aceitou esses valores desde o início. Né? O Fluminense se posicionou desde o início contra essa divisão. Vasco e Botafogo foram depois que souberam que a federação estava negociando com o Flamengo por trás. Então, assim, representantes do Fluminense foram conversar na federação com o representante da Brax, que é a empresa que representa a federação na venda desses direitos. Né? Eu não sei o teor dessa conversa, eu não sei qual foi o saldo, mas o que eu ouvi, o que eu apurei é que internamente dentro do clube surgiu essa possibilidade. Se vai acontecer ou não, a gente vai ter que aguardar. Aguardar também o posicionamento da Ferdi ao longo desse dia, já que eles decidiram aí se manifestar. O presidente Rubens Lopes disse que vai tomar uma decisão. A decisão deve ser essa: vamos nos fechar aqui, e eles 3, enfim, vão procurar o caminho deles. Né? E que bom, e que seja assim realmente. Então há uma expectativa de que a gente possa ter mais novidades ao longo do dia, mas a possibilidade de união dos 3 para vender, oferecer esses direitos à TV Globo, ela é real, tá? Ela pode acontecer. Se vai ou não, a gente vai ter que aguardar, mas enfim, para mim é uma luz no fim do túnel. Acho que a postura tem que ser essa, por mais que ganhe menos, por mais que ganhe menos de 9 milhões, a postura tem que ser essa. Eles não podem fazer todo mundo de otário, achar que todo mundo é palhaço, achar que tem um rótulo de otário escrito na testa de cada um. Os clubes não podem aceitar isso, e agora é o momento de se posicionar. E quem sabe Vasco e Botafogo não possam, com isso, abrir os olhos também em relação à Libra. E passar para o lado do Fluminense nessa questão. Porque está contraditório isso também. Está contraditório. Porque aqui brigam por receitas igualitárias. Aí no campeonato, numa futura liga, estão de um lado em que estão pregando a disparidade, justamente o oposto. Também precisam definir o que é da vida, né? Enfim, que isso possa servir também, quem sabe, para o fortalecimento da Liga de Futebol Forte, que é onde o Fluminense está. Vamos aguardar para ver se isso vai acontecer. Então tá aí, essas foram as informações do Vitor Lessa, e eu concordo com tudo que ele disse, né? Eu acho que mesmo se for para receber menos, se for para Vasco, Botafogo e Fluminense receberem até menos do que os 9 milhões, meu amigo, fecha com a Globo, fecha com a Globo. Depois, o que a Globo dá de visibilidade, de você mostrar o seu patrocinador num jogo na Rede Globo, é muito maior do que em qualquer outra emissora. Então, dá até para você
barganhar lá na frente. E não dá para o Vasco, Fluminense e Botafogo aceitarem, né, os desmandos da Ferdi, que está aí fechadinho com o Flamengo. Então, é isso, né? Existe a possibilidade dos 3 clubes fecharem com a Globo. Qualquer outra novidade a gente traz aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva aqui no canal. Eu volto amanhã para falar mais sobre o Vascão. Até a próxima. Fui!